Vídeo de hoje do canal da Nicola te explica sobre a reunião do Corinthians com o SBT. Já o Flamengo volta a abrir conversas por Maurício, meio atacante do Internacional. Nesse vídeo ainda te atualizo sobre os gastos do Palmeiras com reforços, conto que o Botafogo só investiu menos do que Flamengo e Corinthians em contratações, falo sobre o jogo de vida ou morte para Thiago Carpini no São Paulo, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, a folha salarial do Internacional e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito, mostrando na tela jogos decisivos desse sábado pelos estaduais. Começo com Flamengo e Fluminense, para mim vai dar empate. Acho que o Palmeiras vence o Botafogo, o Santos vence a Inter de Limeira. Já no Campeonato Pernambucano, empate entre Santa Cruz e Sport. Para completar mais um empate entre Atlético e América na semifinal do Campeonato Mineiro. E você gosta de futebol, é bom de palpite? Então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. O link está no comentário fixo, você clica lá, se cadastra, deposita e 100% volta em bônus, com a lembrança de que o bônus máximo é de R$ 200 e você precisa jogar com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que vai poupar o atacante Guilherme, o volante Pituca e o lateral direito Aderlan da partida contra a Inter de Limeira nesse sábado na Vila Belmiro. Os três jogadores acusaram cansaço e possíveis lesões musculares, como o Santos já está classificado, Carille decidiu tirá-los da partida. Bora falar que Derek é centroavante do Guarani, que esteve na pauta do Santos, deve ir mesmo para o Atlético Goianiense na próxima janela, entre 1º e 19 de abril. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Adson Batista, o presidente do Dragão, e ele disse que a coisa está bem próxima de acontecer. Já a Federação Mineira de Futebol conseguiu, enfim, definir seus 4 representantes na Série D. Depois de algumas desistências, os times classificados para a 4ª divisão serão Pouso Alegre, Patrocinense, Democrata de Sete Lagoas, além do Ipatinga. Para completar o giro de notícias, quero contar que Miguel Ángel Borja, ex-atacante do Palmeiras, é artilheiro da temporada no futebol argentino. Ele veste a camisa do River Plate e já tem 10 gols em 8 partidas desde o início do ano de 2024. Bora falar agora sobre o Internacional. Quero te contar sobre a polêmica folha salarial do Colorado depois de 10 reforços, o último deles, Thiago Maia, recém-adquirido do Flamengo. O Internacional trabalha com um número de 14 milhões de reais. Posso garantir para vocês que as cifras que o Internacional pagará por mês nessa temporada serão muito maiores do que isso. Nas minhas contas, algo na casa dos 17 milhões e meio de reais mensais. Bora para os números? Na temporada passada, o Internacional tinha uma folha de 13 milhões de reais. Saíram entre os principais jogadores Johnny, Pedro Henrique, Luiz Adriano, Campanharo, Tauan Lara e Gabriel Barros, uma economia de mais ou menos 1,5 milhão de reais mensais. Só que os 10 reforços contratados têm salários muito mais altos. Só o Borré sozinho paga todos os atletas que deixaram o Internacional. O Borré, como eu já contei para vocês, vai embolsar 1,8 milhão reais mensais. O Alário, contando salário, direitos de imagem e luvas, gira na casa de 1 milhão de reais por mês. Thiago Maia na casa dos 600 mil, Johan 400 mil, Wesley mais 400 mil, 300 mil do Fernando. Isso sem falar nos salários do goleiro Ivan, do zagueiro Robert Renan, do volante Bruno Gomes e do lateral esquerdo Bernabei, argentino recém-contratado. A soma de todos esses salários não dá nada inferior a 5 milhões de reais mensais, até por isso a folha do Inter gira na casa dos 17,5, talvez até 18 milhões de reais por mês, uma das 4 maiores do futebol brasileiro, só atrás de Flamengo, Palmeiras, Corinthians. E você, o que pensa sobre esses números do Inter? Colorado tem grana para tal investimento? O Inter tem se baseado no dinheiro que recebeu do acordo com a Forte Futebol. O problema é que essa grana acaba. Queria que você usasse o espaço para comentário para deixar sua opinião.
Bora te atualizar agora sobre os gastos com reforços do Botafogo. John Textor resolveu colocar a mão no bolso e desembolsou na casa dos 131 milhões de reais em 13 contratações. O reforço mais caro do futebol brasileiro foi justamente de John Textor, o Luiz Henrique, adquirido junto ao Betis por 16 milhões de euros fixos, que equivalem hoje a 86 milhões de reais, além de mais 4 milhões de euros em bônus. É óbvio que nessa conta de quanto foi investido, a gente não vai colocar o bônus que está atrelado à performance, só será pago se o Luiz Henrique alcançar algumas metas. Para chegar a esses 131 milhões de reais de investimento do Botafogo, é legal contar que além dos 86 milhões do Luiz Henrique, foram 13 milhões e 400 mil no Gregory, mais 13 milhões no Savarino, 7 milhões de reais no zagueiro Lucas Halter, 6 milhões de reais no goleiro John, 5 milhões de reais no atacante Carlos Alberto, 1 milhão e 200 mil no Newton, 40 mil reais no goleiro Raul, que veio do futebol gaúcho. Damian Soares, Emerson Urso, Oscar Romero, que ainda não foi anunciado, Pablo e Jefinho chegaram sem custos. Botafogo versão 2024 é muito melhor do que de 2023. Para mim é o elenco mais completo, que consegue disputar mais do que uma competição de forma simultânea, mas só o tempo vai dizer. O que você pensa sobre os reforços de John Textor? Tá curtindo? Use o espaço para comentário e avalie. Hora de falar sobre o São Paulo, que faz o jogo da vida nesse domingo, 16 horas, em Itu contra o Ituano. Por que é o jogo da vida, Nicola? Porque se o São Paulo perder ou empatar, vai correr enorme risco de não se classificar para a fase de mata-mata do Paulistão. Carpini, que já foi alvo de muitas cornetadas internas e externas, certamente viraria alvo de uma pressão para demissão se fosse eliminado na fase de grupos do Paulista, até porque o São Paulo tem uma das folhas salariais mais altas do país, investimentos caros, jogadores de nome. Qual que é a posição do São Paulo? O Tricolor é líder do seu grupo com 19 pontos, mesma pontuação do Novo Horizontino, também 19. A diferença do São Paulo, a vantagem do Tricolor em relação à equipe de Novo Horizonte se dá no saldo. 7 gols de saldo para o São Paulo, 4 gols de saldo para o Novo Horizontino. São Bernardo é o terceiro com 18, passam apenas os dois primeiros colocados. Se o São Paulo vencer, automaticamente o Tricolor estará garantido na próxima fase. O único risco é que o São Paulo fosse ultrapassado no saldo de gols pelo Novo Horizontino, e aí São Paulo e Novo Horizontino se enfrentariam em Novo Horizonte se o São Paulo ficar em segundo. Se o Tricolor confirmar a classificação em primeiro, o jogo contra o Novo Horizontino será no Morumbi. O problema do São Paulo é se empatar ou perder, porque nesse caso ele pode ser ultrapassado, não só pelo Novo Horizontino, mas também pelo São Bernardo. Novo Horizontino recebe a Portuguesa, que já não tem mais grandes aspirações nessa última rodada. A Lusa chega classificada para a próxima fase. Já o São Bernardo visita o Mirassol. Na teoria, um jogo difícil, mas o Mirassol também já não tem chances de passar para a próxima fase, nem de ser rebaixado, ou seja, só cumpre tabela. Na minha impressão, os três clubes vencem. E aí, São Paulo e Novo Horizontino devem passar. Ou você pensa diferente? O que você está apostando para a última rodada nesse grupo? E o que seria de Thiago Carpini em caso de eliminação? Use o espaço para comentário e avalie. Hora de falar sobre o Palmeiras. Quero te contar que o Verdão desembolsou mais de 90 milhões de reais com contratações. São 91 milhões e 700 mil para ser mais preciso, com 5 reforços. Aí você deve estar contabilizando. Nicola, Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Lázaro. Onde é que está o quinto reforço? O Rômulo, meio atacante, que ainda não chegou ao Palmeiras, mas já até assinou contrato. Assim que o Paulistão terminar, ele se torna reforço do Verdão. Chega entre 1º e 19 de abril, naquela janela que foi criada pela Federação Paulista. Até por isso, 5 reforços na temporada. Quero passar para vocês cada um dos valores. O mais caro deles, Aníbal Moreno, 34 milhões e 400 mil reais. O Palmeiras ainda se comprometeu a pagar mais 5 milhões de reais em bônus ao Racing, caso o Aníbal Moreno bata algumas metas. Bruno Rodrigues, segundo reforço mais caro, 26 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Deu azar. 2 partidas e acabou sofrendo uma lesão séria. Caio Paulista, aquela controversa negociação junto ao São Paulo e ao Fluminense, 20 milhões de reais, tem sido mais reserva do que titular. Para completar, Lázaro chega por empréstimo até o fim dessa temporada, 2 milhões e 600 mil reais. 5 milhões e 300 mil reais, se o Palmeiras quiser ficar com ele pelos 6 próximos meses de 2025, quiser ficar até julho de 2025, aí o Palmeiras é obrigado a pagar mais 2 milhões e 600 mil reais. A opção de compra do Lázaro, que pertence a um time espanhol, é de 64 milhões e meio de reais. Rômulo, eu já contei para vocês, vem do Novo Horizontino, 6 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Com esses 91 milhões e 700 mil reais, Palmeiras é o quinto que mais investiu em contratações na temporada.
atrás do Flamengo 166 milhões de reais, atrás do Corinthians 133 milhões de reais, atrás do Botafogo 131 milhões de reais e atrás do Vasco, que investiu na casa dos 100 milhões de reais. Hora de falar sobre o Corinthians e repercutir uma notícia que bombou na internet na noite dessa sexta-feira. O Corinthians vai fechar com a SBT em relação a direitos de transmissão? Bora explicar. Nessa semana, Augusto Melo e o departamento de marketing do Corinthians estiveram reunidos com representantes do Grupo Silvio Santos, nome das pessoas que cuidam e representam o SBT. O presidente Augusto Melo está muito decidido a não fechar com a Libra e, por consequência, com a Globo. A Libra é um grupo formado por clubes que assinaram um contrato pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 com a Globo. O Augusto pretende mudar de lado e fechar com o Forte Futebol porque visualiza a possibilidade de ganhar a mesma coisa do Flamengo. Na Libra ele não conseguiria tal condição. E aí o Augusto está tentando auxiliar o pessoal do Forte Futebol a desmembrar os contratos para garantir mais dinheiro. O que significaria esse desmembramento? Os clubes que são da Libra fecharam apenas com a Globo e terão jogos em TV aberto transmitidos pela Globo, TV fechada pelo Sport TV e no pay-per-view pelo Premier, beleza? A Libra pensa diferente, trabalha com alternativas parecidas ao do Campeonato Paulista. A ideia era ter uma TV aberta, pode ser o SBT, pode ser a Record, pode ser a Bandeirantes, aquela que paga mais. Uma TV fechada, poderia ser a ESPN, poderia ser a TNT Sports, enfim, além de streaming, que poderia representar, por exemplo, a Cazé TV ou qualquer outra empresa que tivesse disposta a colocar dinheiro. Ainda há a possibilidade de um acordo para TV fechada, para TV por assinatura. E diante desse cenário, se tudo corresse bem, o Corinthians e o Forte Futebol teriam uma condição melhor financeira. Mas, porém, contudo e todavia, o pessoal do SBT admitiu o contato com o pessoal do Corinthians, essa reunião, mas assegurou que o tema tratado, ou o principal tema, foi a renovação do contrato de patrocínio da Telecena. Você sabe que a Telecena é patrocinadora do uniforme do Corinthians e o contrato se encerra em junho de 2024. Posso te assegurar que se o tema fosse apenas esse, não haveria necessidade de Augusto Melo participar do encontro. O departamento de marketing seria suficiente. O Augusto está muito empolgado com a possibilidade de faturar uma grana alta com direitos de transmissão de TV. Ele quer dar o troco no rubro-negro. Há uma rivalidade bastante grande entre Augusto e representantes do Fla. Só para completar sobre o Corinthians, queria falar sobre mais duas dívidas. Uma delas curiosa. Entre os credores do Corinthians aparece Denis Baum. Esse cara é um cantor de pagode. Aí você deve estar se perguntando, mas como é que o Corinthians deve 300 mil reais a um cantor de pagode? É que o Denis emprestou esses 300 mil ao Corinthians em 2018 para que o Timão pudesse adquirir o lateral esquerdo Rael. Nunca ouvi falar, chegou para as categorias de base, disputou uma temporada na base, depois foi emprestado até que o seu vínculo acabou. Detalhe importante, o Baum emprestou esses 300 mil reais porque o Rael, o atleta que eu me referi, era agenciado pelo irmão do cantor de pagode. E agora o Corinthians ficou com a responsabilidade de devolver essa grana. Para fechar sobre o Timão, André Cury, o mesmo empresário que está cobrando 7 milhões e meio de reais do Corinthians por um empréstimo pego em 2020 pelo André Sanches e que não foi pago, ele entrou com mais 4 ações contra o Timão. Total dos processos de 27 milhões de reais. Ele cobra o não pagamento de comissões nas negociações de Ederson, Casares e Otero, esse empréstimo, além de uma série de outras questões. Outro empresário cobrando um caminhão de dinheiro. Já contei para vocês que o Timão deve ao Carlos Leite 62 milhões de reais, pelo menos na conta do empresário carioca. Tem mais de 36 milhões de reais de dívida com o Will Dantas, isso sem falar no Juliano Bertolucci. A dívida do Corinthians com o Bertolucci supera os 70 milhões de reais. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo, que está mais uma vez interessado em Maurício, meio atacante do Internacional. Estava jogando até outro dia na seleção brasileira olímpica, aquela sub-23. Formação do interesse do Fla no atleta foi divulgada pelo Júlio Miguel Neto, que é setorista rubro-negro. Só para resgatar essa história. No ano passado, o André Cury, disposto a tirar o Maurício do Internacional, andou sugerindo o atleta para alguns clubes. No final do ano, Palmeiras, o Corinthians e o Bahia demonstraram a intenção de contratá-lo e chegaram a fazer proposta por Internacional. Não houve acordo. A ideia do Inter é vender o Maurício apenas para clubes do exterior. A pedida do Inter para que o negócio não acontecesse no Brasil girou na casa dos 12 milhões de euros. Nenhum desses times que eu citei teve capacidade financeira ou coragem de investir tamanha quantia. Já o Flamengo, com o aval do Tite,
reiniciou tratativas com o Internacional e pretende contratar o atleta na janela entre 1º e 19 de abril ou então na metade do ano. Vai depender das condições do negócio e eventualmente da flexibilidade que o Internacional oferecer. Vale a lembrança de que o Flamengo e o Inter acabaram de fechar a ida do Thiago Maia para o sul do país. Não foi uma operação fácil, longe disso. O Flamengo brigou até o último dia, porque queria uma fatia maior da divisão a que teria direito em relação ao Lille, só para lembrar. O Thiago Maia tinha 50% dos direitos econômicos presos ao Flamengo, mais 50% com o clube francês. O Internacional ofereceu 4 milhões de euros e o Flamengo, depois de insistir, embolsou 2 milhões 850 mil euros, deixando o restante pro Lille. A partir de agora, uma sociedade, com o Inter tendo 50% dos direitos econômicos, o Flamengo e o Lille ficando com 25% cada. Não quero dizer para você que a negociação entre Flamengo, Inter e Maurício será simples, pelo contrário, mas há um interesse real do Flamengo na contratação do atleta, um dos principais meias atacantes do futebol brasileiro. Você curte o nome? Compraria para o seu time? Use o espaço para comentário, opine sobre o que quiser, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos vemos ao longo do dia com mais notícias. Abraço, tchau!